tenho percebido sim o movimento do mercado em absorver o que a gente está chamando de profissionais 50 a mais, né? Que é toda essa população acima de 50 anos, que é super produtiva, principalmente pelo fato do comprometimento, que é o que está faltando nos jovens hoje. Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Jornada da Alma. Como é bom estar aqui. E hoje, gente, eu trouxe uma amiga, mas é uma amiga de muitos anos. Uma amiga que começamos a faculdade juntas lá com 18 aninhos, eu e a Lu, iniciando a nossa jornada, né? Nossa jornada de conhecimento, de expansão de consciência. E não poderíamos imaginar que estaríamos aqui agora, né, Lu? É assim, com a vida que nós temos. Com toda certeza. Com a carreira que nós temos e dos adolescentes lá brincando ainda de crescer, brincando de fazer histórias. E hoje estamos aqui, tendo histórias para contar, compartilhando história com vocês, compartilhando momentos. E como vocês já sabem, o canal aqui é um canal de conhecimento, um canal para vocês despertarem a consciência, para que vocês possam seguir aí no autoconhecimento, assim como nós. Eu e a Lu estamos fazendo até hoje, desde lá dos 18 anos até agora. Então tem um caminho longo aí que nós estamos percorrendo. E hoje é com muito prazer que eu trago aqui um pouquinho da Lu, para ela poder falar um pouquinho sobre você. A Lu, ela é CEO da Perfil RH. Eu vou pedir para ela contar um pouquinho da trajetória dela. Vocês já sabem, né? Como eu já falei, foi amiga de faculdade, então a Lu também é psicóloga igual a mim. E começamos a trilhar os nossos caminhos juntas, depois os caminhos foram se abrindo e cada um foi seguindo, mas a amizade e o amor é sempre muito maior do que tudo que veio, né, ao longo desse caminho. Então, Lu, muito obrigada por você ter vindo aqui. Eu sei que a tua agenda é super lotada, então você abrir um espacinho nela para poder vir aqui conversar comigo e conversar com quem vai nos assistir, para contar um pouquinho da sua história e de todo o seu know-how, de tudo que você constrói, de tudo que você leva, não só para Perfil RH, mas para os seus clientes. Então, primeiro eu quero que você comece se apresentando, por favor. Quem é a Lu? Por que ela escolheu fazer psicologia, por que ela trilhou aí esse caminho dos recursos humanos e por que montou uma empresa de RH, e depois a gente vai falando o que nós viemos falar aqui hoje. Tá certa. Pamela, muito obrigada pelo convite, né? Embora a gente tenha, sim, uma amizade de muitos anos, uma amizade muito verdadeira, mas é sempre bom a gente ver que os nossos caminhos profissionais, eles se cruzam em alguns momentos, né? E falar da minha história, falar da Perfil é algo que me deixa muito feliz, né? Mas falando lá da psicologia lá atrás, eu acho que nada na vida é por acaso, só que a gente só aprende isso com o passar do tempo, né? Antes de entrar na faculdade de psicologia, eu tinha sonho de fazer jornalismo, porque eu queria entrevistar as pessoas. E aí eu fui fazer vestibular, na época não passei no primeiro vestibular, fui trabalhar. E aí depois, quando eu fui de novo tentar o vestibular, nesse meio do caminho, eu conheci uma jornalista que não era bem sucedida. E aquilo me impactou negativamente. Pensei, nossa, se ela tem uma formação escolar melhor que a minha, se ela fala inglês fluentemente, alemão fluentemente, eu ainda não tenho nada disso, e ela não é bem sucedida, como eu vou ser? Eu tinha 18 anos e achei melhor pensar num outro curso. E acabei escolhendo a psicologia, pelo fato de correr um pouquinho da matemática, né? A gente corre da matemática, mas a matemática está em tudo, não tem jeito. E aí comecei a fazer psicologia meio sem saber, de fato, todas as áreas que o psicólogo poderia atuar. Na época, na minha cabeça, só existia psicologia clínica, e o que me chamou a atenção foi o fato de poder trabalhar por conta própria. Eu sempre tive um tino muito empreendedor. Então, entrei para a faculdade de psicologia, pensando que eu ia ter um dia um consultório e pronto. Mas aí veja só como é que o mundo dá voltas, né? No meio da faculdade, eu descobri que existia a área de recursos humanos, que a gente chama muito de psicologia organizacional, e comecei a estagiar nessa área, comecei a gostar e nunca mais saí. O meu primeiro estágio foi em 2006, e nunca mais caiu da cadeira? Não! Você está falando 2006, eu estou fazendo aqui a contagem do tempo.
Pois é, foi em 2006 quando eu pisei no RH pela primeira vez. E aí, eu comecei a realizar um sonho que talvez fosse inconsciente, porque quando eu queria fazer psicologia, eu queria fazer o quê? Entrevistar as pessoas. E dentro da área de recursos humanos, o que eu mais faço na vida é entrevistar as pessoas. Então, eu digo que trabalhar com recursos humanos é a realização de um sonho, porque eu realizei um sonho que já era meu, talvez inconsciente, de ouvir histórias de outras pessoas. E eu digo que a única coisa que muda é que se eu fosse jornalista, talvez eu entrevistaria pessoas famosas, e no RH eu entrevisto pessoas anônimas. Mas a premissa de uma entrevista é a mesma, que é o fato de você ouvir bastante e conhecer muitas histórias. Então, a Perfil, ela surgiu ao longo dos anos. Na verdade, eu trabalhei no RH em outras empresas de 2006 até 2013, quando surgiu a oportunidade de montar a minha própria empresa. E esse nome Perfil eu escolhi pelo seguinte, porque dentro do RH a gente está sempre avaliando o perfil do candidato para a vaga, né? E em algumas situações, falando de mercado, às vezes você acaba tendo que ou aprovar um perfil que não é o perfil ideal, ou reprovar um perfil que você acharia ideal por uma questão de preconceito de A ou B. E eu pensei, não, na minha perfil vai ser diferente. Na minha perfil a gente vai trabalhar com a verdade, a gente vai trabalhar com amor, a gente vai trabalhar com respeito a esse candidato. Então, quando você falou o que a perfil de repente fala para os clientes, representa para os clientes, faz para os clientes, uma primeira coisa que eu quero já deixar claro, né? Quem são os clientes da perfil? São as empresas que contratam e os candidatos que são contratados, porque sem a empresa apresentar uma oportunidade de contratação, a Perfil não existe. Mas sem o candidato para eu conseguir fechar as vagas que a Perfil tem, a Perfil também não existe. Então, hoje os nossos clientes são as empresas e os candidatos, e a Perfil, ela é a minha missão de vida. E quem trabalha comigo é o que eu digo sempre, trabalhar com RH não é uma profissão, é uma missão. Porque você está ali ouvindo as histórias das pessoas e você está sendo um canal de transformação da vida dessas pessoas, porque você não tem o poder de aprovar ou reprovar ninguém, de forma alguma, mas você é um elo de ligação entre a empresa que tem uma oportunidade e aquele candidato que é ideal para aquela oportunidade. Então, você é meio que o cupido ali de um relacionamento empresa-candidato. Então, é uma missão você conseguir contribuir para que as pessoas modifiquem suas vidas, porque o que o emprego faz na vida de uma pessoa, o que o trabalho faz na vida de uma pessoa, ele modifica a vida das pessoas. As pessoas, quando elas estão trabalhando, elas estão não só provendo a família, como elas também estão felizes por estarem sendo úteis, por estarem produzindo, por serem um exemplo para os filhos, para o cônjuge. Então, trabalhar, produzir é o que move a gente vivo no mundo, né? E olha que missão linda que eu acho que eu tenho, né? Eu e toda a minha equipe, de ser esse combustível para as pessoas ali. Lu, é muito legal você falar sobre essa missão de quem trabalha no RH, porque normalmente as pessoas não têm um conhecimento, né, sobre o que é a área de recursos humanos, né, e o que ela representa dentro de uma empresa, de uma corporação, e o que ela representa para outras empresas, né, e falando da Perfil, esse canal, né, de comunicação, como o trabalho é intenso, como o trabalho é amoroso, mas por outro lado também é muito desgastante, né, estar aí nesse meio tentando conciliar, né, a vida profissional do candidato com o que o cliente está trazendo, e exatamente nisso aí, Lu, que nós vamos entrar para poder falar sobre comunicação assertiva, ainda mais agora em um espaço, né, em um lugar onde as pessoas podem falar a todo momento o que querem falar, e aí, dependendo da empresa que você está, você precisa ter um pouco mais de cuidado, outras não. Dentro da tua própria empresa, você tem uma comunicação com a tua equipe, mas quando essa tua equipe vai se comunicar com o cliente, ela tem uma outra linguagem.
Quais são esses desafios, Lu, de você... Gente, eu vou chamar a Lu de Lu por conta dessa amizade que nós temos, dessa intimidade. Então, chamar de Luana, para mim É fica muito um pouco... estranho. É difícil. Então, assim, não vou chamar de Luana, vou estar sempre chamando de Lu por conta disso. Então, Lu, como é que você vê isso, a tua equipe vê? A Perfil percebe essa comunicação assertiva e se existe algum trabalho que dá para ser feito, tanto na tua equipe quanto na equipe dos seus clientes, né, daquele cliente que te contrata, porque está bem difícil a comunicação hoje, né, Lu? No mundo que nós estamos vivendo. É verdade. Comunicação é um tema que há muitos anos é problemático, mas parece que hoje em dia é mais ainda. A sensação que eu tenho muitas das vezes é que a gente se comunica verbalmente cada vez menos, porque a gente tecla muito, né, pelo WhatsApp ou por um outro aplicativo de conversa. E o que acontece? A gente fala menos e não interpreta o que está sendo escrito. Então, a falha da comunicação, ela aumenta por conta desses dois vieses, né? Então, por exemplo, lá na Perfil, tanto a comunicação interna com os nossos funcionários, como a comunicação com os nossos clientes, tanto com as empresas quanto com os candidatos, a gente parte sempre de uma comunicação clara e às vezes parece uma coisa meio de maluco, mas assim, a gente repete para a gente ter certeza que a pessoa entendeu ou que a gente entendeu o que a pessoa está falando. Então, por exemplo, falando da empresa, se uma empresa quiser solicitar uma vaga com a gente, né, ela vai preencher um formulário por escrito, mas depois eu vou entrar em contato com ela de posse desse formulário e eu vou conversar com ela pelo telefone para entender se realmente é aquilo que está ali, né? Porque às vezes a pessoa escreve uma coisa, mas ela quis dizer outra, ou ela escreve uma coisa e eu entendi outra. Então a gente sempre ratifica o que está escrito através dessa conversa telefônica posterior, tá? Então isso já é um ponto. Com o candidato, a mesma coisa. A gente faz o convite para ele participar da entrevista por escrito. E aí, quando ele concorda em participar, na entrevista virtual, quando a gente abre lá a câmera para conversar com ele, a gente repete tudo que estava escrito e pergunta se ele realmente tem interesse, para então a gente começar a fazer a entrevista. E internamente, quando essa vaga entra, né, eu recebi do meu cliente, empresa, o formulário por escrito, eu liguei para o meu cliente, alinhei o perfil com ele, eu vou passar o perfil para essa equipe. E aí a gente vai sentar e vai conversar novamente. Sendo que, o que a gente melhorou nesse aspecto, Pamela? As pessoas que eu tenho na empresa que já estão em um nível profissional um pouquinho acima, ela já faz o alinhamento direto com o cliente, para justamente evitar esse telefone sem fio. O cliente fala comigo e eu falo com a pessoa. Alguma coisa pode se perder. Então, a gente pede que a própria recrutadora já vai entrar em contato com o cliente para ela alinhar diretamente. Se for uma recrutadora ainda mais júnior, eu vou fazer esse alinhamento e vou sentar com ela e vou conversar, vou passar tudo que eu entendi, perguntar se ela entendeu também, se ela tem alguma dúvida, para que a gente realmente minimize ao máximo. Então, falando de comunicação assertiva, eu penso que tem que ser uma comunicação clara, objetiva, com poucos rodeios, né, tentar ir direto ao ponto, e principalmente você repetir o que a pessoa está te solicitando ou está te afirmando para você ter certeza se você entendeu certo. Porque muitas das vezes o que acontece é isso, a pessoa quis dizer A, né, mas o outro entendeu B. E aí é aí que começa o problema. Então, além da gente trabalhar essa comunicação internamente, né, e também com as empresas e com os candidatos, a gente vende treinamentos de comunicação assertiva. E aí, nesses treinamentos, a gente fala muito da comunicação como um todo, né, a comunicação verbal, a não verbal, porque o corpo da gente fala muito, né, o corpo da gente, ele mostra se a gente está feliz, se a gente está triste, se a gente está com raiva, se a gente está afim de fazer, né, a forma que a gente senta, a forma que a gente se coloca. Então, a gente trabalha a comunicação verbal, a comunicação não verbal, a escutativa, né, e o que a gente chama muito de escutatória, né, porque a gente fala muito da oratória, mas você também tem que praticar a escutatória, que é justamente para você captar de fato o que está sendo dito, né, interpretar antes de você continuar a sua comunicação.
Então, os principais temas de treinamento que saem na Perfil são de comunicação assertiva, atendimento ao cliente, liderança e motivação. Hoje são, assim, os 4 tópicos mais solicitados pelos clientes. Lu, falando em liderança, já que você tocou aí liderança, vamos pular um pouquinho para a liderança. Eu percebo, Lu, por exemplo, nos meus atendimentos hoje, eu percebo que cada vez mais as pessoas, os adultos que chegam, eles estão mais infantis, né? Levando as coisas para o lado pessoal, e a gente sabe que dentro de uma empresa, quanto mais imparcial você tiver, é muito melhor. Mas com a juventude, e aí eu vou falar dos jovens, né, que estão entrando no mercado de trabalho agora, esses jovens hoje, eles saem cada vez mais tarde de casa, então estão cada vez mais infantis, são pessoas, homens e mulheres, no corpo de adulto, mas com uma mente mais infantilizada, né, vivendo lá naquela criança, onde o chefe, ou o coordenador, ou o gerente, ou amigo de trabalho precisa compreender, e aquela compreensão o tempo inteiro, de que ele não está bem o tempo inteiro. Como que fica isso para a liderança e para o líder que está ali? E aí eu estou falando de liderança, eu falo de gerente, de coordenador, quem estiver acima dele. Como que lida com essas histórias? Porque acaba gerando historinhas, né? No ambiente de trabalho, entre um funcionário e outro, aí aquela coisa, aquela fofoquinha daqui, aquela coisinha dali. Como que um líder, ele pode tentar minimizar isso, ou como a Perfil traz esse tipo de treinamento, porque eu sei que vocês têm esse tipo de treinamento, para as empresas, porque tem hora que é um pouquinho demais, né? Sim, na verdade, assim, eu sou muito amável, né? Eu acho que eu sou uma líder muito amável, mas eu acho que a gente não pode confundir, né? Todo líder, ele tem uma missão que é entregar um resultado. Então, a empresa, ela paga ao gestor para ele fazer essa equipe produzir para gerar um resultado. Então, a gente tem que ser empático com a equipe? Tem que conversar com aquele colaborador que, de repente, ele, naquele dia, ou naquela semana, ou naquele mês até, ele não está produzindo o quanto ele produz, porque ele pode estar com uma questão pessoal, familiar. Sim, claro. Agora, você não pode tolerar um comportamento que é infantil e improdutivo por um período muito grande de tempo. Por quê? Porque a empresa não é filantropia, a não ser que você trabalhe numa empresa filantrópica, né? A empresa tem que faturar, tem que produzir, né? Se você for um funcionário, o resultado que a empresa atingir, ele vai estar diretamente relacionado ao pagamento do seu salário, à sua manutenção na empresa, não é isso? Então, infelizmente hoje o que a gente está chamando aí, né, de geração Z, é uma geração que vem sendo criticada bastante pelo mercado, pelo fato de ser uma geração que, na grande maioria das pessoas, a gente não pode generalizar, né, mas na grande maioria das pessoas, são pessoas que têm dificuldade de lidar com frustração, têm dificuldade de receber ordens, têm dificuldade com disciplina, só que nem toda empresa é uma Google que você pode ter tudo tão flexível. Abre aspas, a Google também tem resultados a atingir. Então, tem toda uma cultura mais flexível, mas que dá o resultado. Agora, o fato é, você como líder, conhecer as peças da sua equipe para entender se aquela improdutividade, se aquela indisciplina é algo que é constante ou se é algo pontual. Se é algo pontual, vamos entender o que está acontecendo. Por que esse colaborador está assim? Agora, se é uma constância, infelizmente essa pessoa não vai poder fazer parte do quadro por muito tempo, porque a empresa vive de resultados. E sem contar de você ser justo com toda uma equipe, né? O trabalho em equipe é o que há de mais incrível, na minha opinião, dentro de uma empresa, porque nenhum resultado se faz sozinho. Agora, a equipe é uma engrenagem. Você imagina ali uma engrenagem com 10 peças, mas uma peça está quebrada. Ela vai acabar sobrecarregando as outras engrenagens para que o resultado aconteça, até que essa engrenagem vai quebrar de vez. E é assim que funciona. Você não pode ter uma pessoa
totalmente improdutiva ou totalmente indisciplinada, porque isso vai dar um mau exemplo para as outras pessoas que estão ali produtivas e disciplinadas. Então, uma hora, essas pessoas desmotivam. E aí a gente tem um problema. A gente não pode deixar esse problema acontecer. Pensa bem, você mora num bairro A, que é um pouco longe do seu trabalho. Aí você levanta muito cedo, pega 2 ônibus para chegar no trabalho, pega um trem, chega no horário. E o outro colaborador todo dia chega atrasado. O fato dele chegar atrasado, certamente o trabalho dele vai sobrar para alguém, que pode ser para você que se desdobra para chegar cedo. E aí a cabeça do colaborador, gente, na sua grande maioria, ninguém pensa em si e na sua própria produção, independente do que o outro faz ou do que o outro pensa. Os colaboradores se comparam o tempo todo. Poxa, eu chego na hora, o fulano não chega, a gente ganha o mesmo salário. É isso aí que vai gerar fofoquinha e confusão. Nossa, fulano só chega atrasado e a gente tem o mesmo salário. Nossa, fulano não entregou o trabalho dele no prazo e a equipe toda não ganhou um bônus por causa dele. Olha só que transtorno você vai causar. Então, eu penso que o líder, ele pode ser amável, ele pode ser amigo, ele tem que ser participativo ali com a equipe, tem que ter muito diálogo com a equipe, mas ele tem que se posicionar diante do certo. E o que é o certo? É o resultado final, que tem que ser alcançado. E Lu, existe treinamentos para liderança e treinamentos para funcionários diferentes ou junto? Porque assim, esse líder, Olha, pode desculpa, falar. esse líder, ele também precisa ser preparado, né? Nós acreditamos que um líder, ele ocupa ocupa um cargo de líder porque ele tem não só habilidades de intelecto, né? Que vai fazer ele gerenciar aquela equipe, mas ele também vai ter que ter um jogo de cintura, né? Entender aquela equipe para poder fazer um bom trabalho como líder. Porque também existem líderes e líderes, né? Depois você pode até falar um pouquinho aí da diferença entre um e outro. Mas quando você percebe, por exemplo, um bom perfil de líder, mas ele ainda precisa de mais treinamentos, ou ele precisa talvez entregar um pouco mais, mas você acredita, você que está acima dele, um gerente consegue perceber esse potencial dele que precisa ser desenvolvido. Hoje as empresas investem nesse líder? Sim, eu tenho percebido bastante esse investimento, sim, até porque hoje em dia o mercado de trabalho, ele parece que está com uma escassez de mão de obra qualificada não só tecnicamente, mas principalmente no que a gente chama de soft skills, né, que são todas essas questões comportamentais. Então, quando você já tem alguém dentro do seu time que já conhece a cultura da sua empresa, que já conhece o procedimento de trabalho, até você trazer um líder de fora e colocar esse líder lá no seu time, você já tem uma pessoa ali que você pode só fazer um upgrade e conseguir colocar essa pessoa num ponto de liderança que você quer. Sim, há muito investimento. Por exemplo, lá na Perfil, ao invés de cursos de liderança treinamentos de liderança que a gente também faz, mas eu tenho investido muito em cursos e a gente tem percebido o seguinte, por exemplo, eu anunciei um curso de liderança, então pessoas físicas entram em contato para se matricular no curso, mas todas as minhas turmas de liderança têm pessoas que a empresa pagou o curso para aquele colaborador. Então aí você percebe o quê? Que a empresa quer investir naquele colaborador para ele se desenvolver um pouco mais, né? Então eu entendo que para você desenvolver um líder, né, você precisa começar ali a mostrar para ele, primeiramente, qual o papel do líder e quais as ferramentas de liderança que são essenciais para que ele desenvolva o trabalho, né? Não digo exatamente ferramentas, mas que técnicas um líder precisa ter para que ele consiga chegar no resultado. Vou te dar um exemplo. Delegar tarefas. Você não consegue liderar se você não aprender a delegar. E eu levei uma surra, porque assim como muitas pessoas já me conhecem, eu sou muito centralizadora. Ou melhor, eu era muito centralizadora, perfeccionista, detalhista. Então, quando a pessoa ela se apega a esses pequenos detalhes, ela faz o que a gente chama de microgerenciamento, que não é nada bom.
O microgerenciamento, ele faz você perder tempo de ter um olhar estratégico para você chegar no resultado, porque você perde tempo com coisinhas muito pequenas que não sejam importantes, mas que podem ser delegadas. Então, um ponto principal onde a gente ensina no curso é a importância de delegar, como delegar, né? Não é que a gente brinca muito de, não é delargar, né? Passar a tarefa para o outro e pronto. É você identificar na sua equipe quem tem o potencial para executar aquela tarefa que você quer passar, explicar para essa pessoa como se faz, dar o prazo para essa pessoa te entregar, mas o prazo que não é o seu deadline final, né? Não é o seu prazo final. Então, imagine que você tem uma tarefa que você tem que apresentar o resultado até o dia 15 do mês. Você está delegando essa tarefa dia 1º para alguém da sua equipe e você vai pedir que essa pessoa te apresente no máximo até o dia 10. Porque se alguma coisa der errado, você ainda tem 5 dias ali para você solucionar e não perder o seu prazo. E ainda assim, a importância de acompanhar. Então, dia 1º você passou essa tarefa, deu o prazo até o dia 10. Você vai falar com a pessoa só no dia 10? Não, no dia 4 tem que perguntar, e aí, como é que tá? Dia 6, e aí, como é que está? Deixa eu ver, onde você parou? Vai conseguir entregar? Você precisa ir acompanhando. Então, delegar é, digamos, uma técnica ou uma ferramenta que é essencial para quem vai liderar, e muita gente tem aquele potencial, aquele poder de influenciar as outras pessoas que estão à sua volta, mas não tem esse conhecimento. Então, o curso ele vai ensinar, né, como você criar medidas que vão facilitar a sua liderança. Outro ponto também importante, dar um feedback. A gente tem que saber dar o feedback, saber conversar, né, saber explicar o porquê está errado, saber explicar como tem que ser feito. Não basta você dizer que a pessoa fez errado e pronto. Porque se ela fez errado, possivelmente não foi por querer, foi porque ela achava que aquele era o modelo certo de ser feito. Então não adianta você só criticar, você tem que explicar que está errado, né? Na verdade, chamar ali a atenção que está errado, mas explicar. Olha, na próxima vez tem que ser feito dessa forma. Você errou nesse ponto, nesse aspecto, né? E se colocar sempre ali à disposição para ouvir, à disposição para conversar com o seu colaborador, né? E encontrar o time do feedback. A gente fala muito de um termo hoje que a gente utiliza, que é o fastback, que na verdade é o quê? Não é você esperar uma data de uma avaliação de desempenho para você dar o feedback de uma coisa que a pessoa errou há 2 meses atrás. A pessoa errou ali, você já vai e já corrige ali. Lá numa avaliação, você talvez vai voltar nesse assunto de forma mais detalhada, mas você não pode deixar passar. No momento que teve o erro, é o momento que você tem que pontuar, para a pessoa não esquecer. Até para você mesmo não esquecer, porque se você tem uma equipe com 20 pessoas, você esquece. Daqui a 2 meses você esqueceu. E aí, numa avaliação, a gente peca pelo princípio da recentilidade, que é o quê? Você só lembrar dos fatos recentes. Então, se a pessoa fez um monte de coisas erradas durante 3 meses, mas a avaliação foi no 3º mês, e ela fez tudo certo no último mês, você vai avaliá-la positivamente porque você esqueceu tudo que ela fez lá atrás. Ou vice-versa. A pessoa foi ótima, maravilhosa, durante 2 meses. Aí no 3º mês, faltando 15 dias para avaliação, ela fez um monte de coisas erradas. Aí você avalia negativamente porque você só está lembrando do que aconteceu recentemente, que foram os erros. Então, todos esses detalhes a gente ensina num curso de liderança, né? Entender o time do feedback, entender o time de uma avaliação, a delegar, como delegar tarefas, além de várias, aí são ferramentas mesmo de organização, né? De você organizar o seu dia para que você não se perca meio a tantas tarefas, porque no caso o líder ele tem as tarefas dele e ainda acompanhar tudo que a equipe está fazendo, né? É um papel duplo, né? Que faz parte da liderança, né? Senão ele não seria líder, estaria em outro lugar. Com certeza. Lu, você comentou aí durante a tua fala que estamos com dificuldade de encontrar mão de obras qualificadas. Isso me remete, quando eu trabalhava nessa área de RH, que nós tínhamos mais ou menos um deadline aí de contratação. Aí eu estou falando a questão de idade mesmo, tá? Dependendo da idade que o candidato tinha, já não se adequava mais no mercado de trabalho, estava um pouco mais velho, né? Então não poderia entrar. Hoje sabemos que a juventude que está aqui
né? Nós tivemos um avanço muito grande da tecnologia, mas o avanço mental, ele não aconteceu na proporção tão rápida quanto aconteceu das tecnologias. Essas pessoas mais velhas, elas voltam ao mercado de trabalho, passam a ser bem-vindas nesse mercado de trabalho por ter essa experiência e um pouco mais de flexibilidade, o que esses jovens vão levar ainda um certo tempo para poder obter? É uma realidade? Eu entendo que sim. É uma realidade, sim. O etarismo existe. Eu entendo que, geralmente, quando eu converso com os clientes, no primeiro momento que a empresa solicita uma vaga, né, ela já vem com uma faixa de idade que geralmente é abaixo dos 50. Então, é até 40, é até 45, e aí a gente vai negociando com o cliente e estendendo um pouquinho mais essa faixa de idade. Então, se o cliente quer até 35, a gente tenta entender o porquê, porque às vezes não tem porquê, é só porque ele quer. E se a empresa é dele, a gente não tem muito o que fazer. A gente tenta entender, tenta mostrar para ele pontos negativos dessa limitação, mas se ele quer, não vai ter jeito. Mas a gente sempre tenta. Se pede até 35, a gente tenta esticar até 40. Se pede até 40, a gente estica até 45. Se pede 45, a gente estica até os 50. Mas a gente percebe que os 50 parece que assim é um clique, um rótulo que coloca na pessoa, né? Ela fez 50, as pessoas parecem que tem sim uma dificuldade de contratar. Isso é um ponto. Mas tenho percebido sim o movimento do mercado em absorver o que a gente está chamando de profissionais 50 a mais, né? Que é toda essa população acima de 50 anos, que é super produtiva, principalmente pelo fato do comprometimento, que é o que está faltando nos jovens hoje. Né? O comprometimento que as empresas esperam de pontualidade, de entregar o serviço independente do horário. Não é que as empresas querem, gente, entendam isso, a gente não quer explorar ninguém, não quer que ninguém fique trabalhando ali, a gente com chicote na mão e a pessoa até tarde. Não é isso. Mas é a gente ter o compromisso de que certas coisas não podem esperar. Então, eu não posso largar um relatório importantíssimo a ser entregue porque deu 6:01, eu tenho que ir embora, meu horário é até às 18, então o relatório que fica ali, problema de quem vai ficar. Não pode ser dessa forma. O que hoje a galera mais jovem acaba muitas vezes agindo dessa forma, né? Então eu entendo que existe sim uma adesão aí para a gente voltar a contratar profissionais que a gente tem aí no mercado que são muito qualificados, né, e que estão com a idade acima de 50 por conta mesmo da postura comportamental. Não só da bagagem técnica, mas eu observo que é mais o comportamento. E em relação a essa paralela de tecnologia, é um mito, porque tem muita gente de 50, de 55, de 60 que saca muito de tecnologia, que saca muito de Power BI, que sabe utilizar ferramentas muito boas, né? Então é um imaginário cultural de que uma pessoa da geração X não sabe tanto de tecnologia quanto uma pessoa da geração Z. Então tem que se analisar, né? Até me lembrei aqui de uma pessoa que trabalhou comigo, né? O seu Azevedo, que ficou muito, muito assim marcado, que ele já era aposentado, trabalhava com a gente, e ele falava espanhol e tinha Excel avançado, isso há 2012. Então naquela época ele já era fora da curva, né? Um idoso que tinha Excel avançado. Então, assim como ele, hoje, com a velocidade da informação que a gente tem com a internet, hoje a gente tem muito mais pessoas com a idade um pouco acima do exigido, né, pelo mercado, mas que estão muito antenadas, que sabem muita coisa bacana sobre tecnologia, sobre aplicativos, sobre um monte de coisas. Então, eu percebo sim um movimento mais favorável a essa faixa etária. Aqui nós temos um mercado um pouco diferente do que aí no Brasil, né? Uhum. Aqui as empresas, elas contratam as pessoas porque elas têm competência para poder ocupar aquele lugar. Isso é independente da idade. Uma que aqui é proibido você, durante a entrevista, perguntar para o candidato qual a idade dele, se ele é casado, se ele tem filhos.
E porque eu lembro que isso no Brasil também era um problema, né? Eu Continua trabalhava sendo um problema. então não mudou muito, não. Não, continua sendo um problema. Então, aqui, assim, nós não temos problemas com isso, né? Você simplesmente recebe o candidato e você vai olhar o currículo dele, vai avaliar o currículo dele, vai chamar para entrevista, e você vai ver as competências técnicas e comportamentais desse cliente, né? Desse candidato. E ele pode ter 60, ele pode ter 20, ele pode ter 80. Ela pode ter casado agora, ela pode ter acabado de ter filho, mas isso não é um pré. Para aqui, para as empresas, porque aqui os Estados Unidos entende que é mais, sabe? A pessoa é mais do que isso. É claro que você não consegue diferenciar tanto uma mulher que tem filho pequeno, que vai precisar, né, sair às vezes para poder cuidar desse filho, mas o peso aqui é muito menor do que Isso existe ajuda aí. muito, né? Porque aqui é complicado, né? Hoje a gente vive um momento aqui muito difícil, Pamela, por quê? É um momento que o empregador está estressado com o candidato, mas o candidato também está estressado com o empregador. Então, a gente que está ali no recrutamento e seleção, né, que o RH ele é muito grande, tem vários subsistemas, então a gente está aqui pegando o recrutamento e seleção nesse momento, né? Então, assim, a pessoa que está ali, ela está pisando em ovos dos dois lados, né? Porque a gente escuta as reclamações do empregador, que geralmente perpassam pelo fato de, eu não encontro a mão de obra qualificada, eu não encontro pessoas comprometidas, eu não encontro pessoas estáveis. Isso aí é um grande dilema, né, aqui, porque as empresas não querem pessoas que ficam pulando de emprego em emprego. Mas hoje é muito comum. Ninguém mais fica 5, 6 anos numa empresa. É raro você achar um currículo assim. E aí, então, a gente escuta toda essa lamentação e o desejo da empresa, que é um desejo um pouco, às vezes, surreal, de querer essa pessoa super estável, super comprometida, mas em contrapartida com uma remuneração não tão boa. E aí a gente escuta a lamentação do candidato. Poxa, a empresa quer que eu trabalhe sábado, domingo, quer que eu seja comprometido, que eu seja qualificado, mas quer me pagar tão pouco. E aí a gente vive nesse intervalo aí, né, nesse intermédio, né, e cada vez mais o que a gente percebe aqui é que o empreendedorismo ele vem crescendo por isso, porque muitas pessoas não querem mais se submeter aos salários oferecidos pelas empresas. Não estou dizendo todas, tem empresas que pagam muito bem, mas não são a maioria, né, que tem um bom pacote de benefícios e tudo mais. E a empresa, por sua vez, não quer contratar uma pessoa que não esteja dentro do padrão que ela quer, né? Não quer flexibilizar um perfil. E aí, então, a gente entra nesse papel de negociador o tempo inteiro. A gente negocia com o candidato e negocia com a empresa, até a gente conseguir fazer esse match aí, né? Lu, aqui eu percebo que algumas empresas investem pesados em autoconhecimento dos candidatos, né? Na verdade, dos funcionários, não candidatos, dos funcionários. Cargo líder e cargo normal, né? Fora da liderança. Você acredita que o autoconhecimento impacta na vida do funcionário dentro da empresa? Eu acho que totalmente, né? São dois pontos. Eu acho que o autoconhecimento, ele faz com que você entenda quem é você e qual é o seu papel. E aí isso já vai estar ligado à sua missão, que eu acho que todos nós temos um propósito, temos uma missão de vida. A gente tem um propósito a alcançar e uma missão de vida para viver, né? Então, quando você se conhece, quando você entende os seus limites, quando você entende o que te agrada, o que te desagrada, né, você consegue entender qual é o seu propósito, ir em busca desse propósito e viver a sua missão. Eu não percebo que as empresas, elas aqui no Brasil, invistam no autoconhecimento do colaborador, não. O que eu percebo desde que vivemos a pandemia, né, as empresas têm investido mais em saúde mental, mas assim, evitando que esse colaborador entre em adoecimento. A gente teve um pico muito grande de síndrome de burnout, que está muito relacionado ao esgotamento
do profissional, né, uma carga de estresse, ao mesmo tempo que ele está estressado e sobrecarregado, ele tem uma sensação de inútil, ele tem uma sensação de que ele não faz nada direito, que ele é péssimo, então é um misto de sentimentos ali e emoções, e essa síndrome, ela passou a ser, digamos, enquadrada como uma doença que pode levar esse colaborador a se afastar pelo INSS, que eu sei que aí vocês não têm INSS, mas aqui a gente tem essa previdência, né, que cuida, digamos, no caso dos trabalhadores, né. Então, o que eu percebo é isso, as empresas têm investido em oferecer para o colaborador um plano de saúde ou um plano que tenha um atendimento psicológico ou plataformas, né, assim, aplicativos pagos voltados para psicoterapias, onde essa pessoa possa se tratar. Então, isso é o que eu mais tenho visto, o investimento em saúde mental, mas não visando esse autoconhecimento, visando que a pessoa se cuide para ela não ter uma síndrome do pânico, para ela não ter um estresse, um transtorno não desenvolver um transtorno de ansiedade ou algo nesse sentido, né? Assim como também o que cresceu muito aqui, como até um benefício que as empresas têm oferecido, que são convênios com atividades físicas. Na verdade, assim, você tem agora uma empresa, né, e essa empresa ela dá desconto em academias. Então, as empresas estão oferecendo muito esse benefício, que a gente chama de Gympass, Total Pass, são vários nomes, mas que são empresas que trabalham com esses descontos em academias. Então, a empresa, ela indiretamente está te dizendo o quê? Faça exercício, né, e cuide da sua saúde mental para você aguentar a carga de trabalho que você vai ter aqui. Mas eu não percebo esse movimento de investir no autoconhecimento, não. Aqui é bem parecido com aí, tá? Essa questão de cuidar, né, da saúde mental também. Você vai ver, tem algumas empresas que você vai ter academia dentro das empresas, o horário para yoga, sabe? Então, essa parte mais funcional, não são todas as empresas, é claro, mas as grandes empresas têm esse cuidado mesmo da saúde mental, né, com o funcionário, dependendo aí do cargo que ela ocupe, da posição ou da tarefa que ela vai exercer, tem aquele psicólogo dentro da empresa para poder fazer terapia, análise com aquele funcionário, né? Isso, aquele colaborador, e por conta do que ele está vendo, por conta do trabalho dele, né? Que ele tá fazendo para que não pire aí, né? É isso aí. Mas eu penso também assim, eu tenho dois pensamentos, né? Primeiro pensamento, é muito importante que a empresa ela tenha uma cultura que promova um ambiente saudável, né? Então, assim, por mais que a gente tenha que entregar resultados, mas a gente não precisa cobrar um resultado, como eu disse, com o chicote na mão. A gente tem que ter estratégias de planejamento e organização para a entrega das etapas dentro dos prazos, porque o resultado vai vir. Se você seguir todo o seu passo a passo, né, todo o seu planejamento, considerar ali até mesmo um tempinho extra de gordurinha, como eu falo, que é se alguma coisa der errado ainda dá tempo de consertar, né? Mas o fato é, você tem que ter uma estratégia, um planejamento para a execução do trabalho para você chegar no resultado. E pessoas que estejam engajadas em fazer aquela execução, em fazer aquele passo a passo. Então, assim, você tendo um ambiente de trabalho saudável já ajuda bastante, né? Porque aí você já está evitando que essa pessoa desenvolva essas doenças ocupacionais ou outros tipos de doenças, né, psicológicas dentro do ambiente de trabalho. Então, esse é um ponto. E um outro ponto que eu penso você falou sobre o autoconhecimento, né? Sobre a capacitação. Eu penso também que não é a empresa que tem que dar tudo para o colaborador. Ele também tem que se movimentar e buscar se desenvolver, né? Então, assim, eu ouço muitos relatos nas entrevistas de candidatos dizendo, fiquei na empresa 1 ano, nunca me pagou um curso. Gente, mas a empresa te pagou um salário, você não foi fazer um curso, então,
Ah, mas eu ganho pouco. Gente, então procura um curso gratuito, procura um curso mais barato, mas começa, se movimenta, começa de pequenininho. Se não dá para você fazer uma pós-graduação, faz um curso de extensão. Não dá para fazer um curso de extensão, faz um curso EAD de graça. Sempre tem na internet uma coisa de graça que vai te dar uma luz e que você vai dali ter um pontapé para você fazer outras coisas. Então, assim, eu percebo que as pessoas estão muito acomodadas em só receber. Eu escuto muito também, eu quero uma empresa que tenha um plano de saúde extensivo aos dependentes. Às vezes me faz um pouco de raiva, porque eu penso assim, gente, você que tem o filho, você que tem que sustentar o seu filho. A empresa já dá um plano de saúde 100% pago para você, já está ótimo. Agora, se você tem filhos, você precisa também fazer por onde proporcionar esse bem-estar para o seu filho. Então, assim, eu aceito até o candidato reclamar quando a empresa não oferece nenhum benefício. Poxa, é chato mesmo, né? Porque benefício é salário indireto, né? É remuneração global. Eles vão tomando com seu salário. Agora, a empresa oferece um plano de saúde 100% pago e um vale-refeição, sei lá, de R$ 40 por dia, o que é aqui no Rio de Janeiro é um ótimo valor, tá? Porque as empresas têm pago menos. Então, suponha, eu escuto pessoas dizerem, eu não quero não porque não tem vale alimentação para fazer compras no supermercado. Então, eu sinto muito uma acomodação também nas pessoas em só quererem receber das empresas o tempo inteiro. Então, acho que você tem que se desenvolver, você procurar o seu desenvolvimento, você procurar a sua qualificação. Se a empresa fizer por você, é maravilhoso, mas se ela não fizer, você não tem que ficar esperando. Você tem que se qualificar, se desenvolver e cada vez mais ir em busca do seu propósito, em busca de melhorias para você, para a sua vida, para a sua família. E não o tempo todo reclamar que a empresa não me deu, a empresa não me dá, a empresa não tem. Não pode ser assim. É por isso que eu falei da infantilização, né? Porque as pessoas ainda estão esperando, né? Ainda estão esperando fora aquilo que ela não conseguiu buscar dentro, né? Ou lá atrás, aonde ela deveria buscar. E não é o empregador que vai satisfazê-la, né? Que vai fazer todas as vontades desse candidato. Lu, você, a Perfil RH, agora falando da Perfil, a Perfil já pegou clientes que você teve que ir até essa empresa para poder fazer aquele mapa da empresa e mapear aonde estavam os problemas da empresa? Já, várias vezes. Na verdade, antes da pandemia, a gente sempre visitava todos os clientes antes de começar um processo seletivo, por exemplo, para a gente já entender para quem a gente estava contratando e aonde essa pessoa ia trabalhar. E a gente ali nessa visita já identificava vários pontos que seriam negativos e dificultariam o processo seletivo. Agora, muitas empresas contratam, sim, diagnóstico, realmente. A gente começa com a pesquisa de clima, onde a gente ouve as críticas dos colaboradores. Né? Não só críticas, também fazem elogios a coisas que agradam, mas principalmente as críticas. Né? A gente quer ouvir o que o colaborador gostaria que melhorasse na empresa. E aí, a partir dessa escuta, né, a gente vai visitar e entender e conversar com todas as partes envolvidas para identificar realmente se é possível realizar algumas mudanças ou não, porque a gente sabe que todas as mudanças nunca são possíveis. Mas o que é aquilo que está incomodando mais, que está sendo ali um calcanhar de Aquiles, que está impedindo dessa equipe ser produtiva? Né? O que a gente pode fazer para melhorar um pouquinho o ambiente de trabalho, a motivação ali dos colaboradores? E aí, então, a gente vai até a empresa, né, aplica a pesquisa de clima, faz a tabulação dos resultados, tem um diagnóstico e volta nessa empresa para a gente identificar ali junto com o empregador, né, mostrar para ele esse diagnóstico, para que ele faça um plano de ação ali junto com a gente. Porque muitas coisas, às vezes, os empregadores nem sabem. A pesquisa de clima sempre é uma surpresa, porque quase sempre os clientes acham, né, as empresas acham que as pessoas estão insatisfeitas com salário e benefícios. E a gente vê na pesquisa que o dinheiro não é tudo.
Às vezes, o principal ponto de insatisfação, não vou nem te falar às vezes, mas na maioria das vezes, não é salário e benefícios o primeiro ponto. Às vezes, remuneração fica em terceiro lugar. E aí, em primeiro lugar, a gente tem, por exemplo, uma gestão intolerante, uma gestão grosseira, né, que as pessoas não querem lidar com aquele gestor, pessoas que não são ouvidas, ou infraestrutura, computador que é muito velho, que atrapalha o trabalho. Então, às vezes, a pessoa não entrega, não é porque é lenta, é porque a máquina não é boa. E aí, você não sabe disso, porque nem todo mundo fala, nem todo mundo reclama, nem todo mundo se posiciona, né? Então, esse diagnóstico ele é muito importante, ouvir as pessoas envolvidas para você, então, pensar nesse diagnóstico e criar ali um plano de ação, né? Lu, você pode compartilhar algum caso, é claro, tirando a empresa, o nome da empresa, para que cliente não precisa falar o nome, mas algum caso de comunicação assertiva que a Perfil entrou nessa empresa e fez a diferença? Pode ser num setor, sabe? Porque você estava falando aí, né? Às vezes o líder é o grande problema da equipe, né? Eu costumava dizer que a equipe tem a cara do líder. Então, dependendo, não é? Dependendo desse líder aí, você sabe quem vem embaixo, né? Como é que tá aquela equipe, se está estruturada ou não. Mas teve algum caso de comunicação interna que fez que a Perfil foi, ou mesmo dentro da Perfil RH, mas um caso que estava, um cenário que estava complicado, e aí você entrou com a comunicação assertiva e simplesmente conseguiu, eu não vou falar recuperar a equipe, mas você conseguiu... Você entende? Ajustar, né? Ajustar, isso, exatamente. Ajustar essa equipe. Sim, sim. A gente tem um case muito bacana, né, de um cliente público que a gente tinha, né, era uma empresa pública, né, e que existia realmente uma grande dificuldade de comunicação. Aqui no Brasil, as empresas públicas acabam não sendo muito bem vistas, né, porque a imagem que o funcionário público passa, mesmo não sendo uma imagem verdadeira em todos os casos, é que ele não quer trabalhar. Ele passou num concurso público e ele não quer mais fazer nada. O que não é uma verdade, gente. A gente vê, sim, infelizmente, às vezes, dentro do funcionalismo público, pessoas que não querem realmente fazer um bom atendimento, mas tem muita gente muito boa, muito competente, muito compromissada trabalhando. E aí a gente foi fazer um trabalho nessa empresa, né, justamente porque existia uma falha de comunicação entre os líderes, né, e a equipe ali operacional. Então, o que acontecia? Os líderes criavam um procedimento, né, e eles não faziam uma reunião de alinhamento para passar essa mudança de procedimento. E o pior, existia um líder em um turno, digamos, o turno da manhã, ele era um líder, e no turno da tarde era um outro líder, e eles não se comunicavam. Então, o líder da manhã, ele passava uma tarefa A, e ele dizia, mas não para toda a equipe, que a partir daquele momento era daquele jeito que ele queria. Então, ele falava com um colaborador, que passava para o outro, olha, agora o chefe disse que é assim, agora o chefe disse que é assim. Então, cada um vai fazendo aquele telefone sem fio, vai entendendo de um jeito, no final a tarefa não sai certa. E aí, quando tem a passagem de turno para tarde, o negócio que já estava errado de manhã, de tarde piorava. E o gestor da tarde dizia, não, mas eu não mandei fazer desse jeito, eu mandei fazer de outro jeito. E aí a gente foi chamado, né, realmente essa empresa nos contactou, fez orçamento para a gente, para justamente criar um diagnóstico para entender o que estava acontecendo na comunicação. E aí o que a gente fez? Primeiramente, a gente foi entender como era a rotina de trabalho deles, ou seja, qual é a atividade desse setor, o que o setor faz. E justamente era um setor de comunicação interna. Então, esse setor, ele era responsável por passar todas as comunicações que vinham de outras unidades no estado do Rio, né, para a unidade de Niterói e fazer essa publicação. E nada estava dando certo. Então, a gente fez uma reunião, primeiramente, para entender qual era o trabalho do setor.
depois a reunião com os líderes e depois a reunião com a equipe. E aí a gente descobriu que o problema estava nos líderes, onde eles não conversavam e não sabiam passar a informação para a equipe. Passava, como eu falei, de forma individualizada. Chama só o colaborador A, fala com ele como tem que ser feito, e o A passa para o B e B passa para o C. Então, a partir dessa consultoria, né, a gente, além de ter feito ali todo um treinamento de comunicação assertiva, da importância da comunicação, a gente criou ali junto com eles um procedimento de passagem de informações novas. Então, a gente criou uma reunião. Então, todo o procedimento, primeiramente, teria que ser conversado entre os dois gerentes, alinhado pelos dois gerentes, assinado pelos dois gerentes de acordo, para aí, então, ser feita uma reunião onde seria passado esse procedimento, onde todos iriam dar também ciência de que tinham entendido, para então executarem a tarefa. E aí, a partir desse momento, né, a comunicação passou a ser bem melhor, graças a Deus. Ah, isso é ótimo, imagina. Um setor que é responsável pela comunicação. Pela comunicação e não se comunica. É aquela história, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Conhece esse ditado? Então, justamente no setor de comunicação, a comunicação não dava certo. E Lu, o que você pode trazer pela experiência que você tem aí, que são anos de experiência, para aquele profissional que está começando agora, né? Aquele jovem que está entrando no mercado de trabalho, para que ele possa trabalhar e estar mais atento sobre essa comunicação assertiva, né? Eu sei que você já trouxe aqui, lá no comecinho do nosso bate-papo aqui, falando de ser claro, né? Falar o óbvio, né? Que às vezes a gente precisa dizer para o outro óbvio, porque Tem que dizer. O que é óbvio para mim não é óbvio para você, né? Então a gente fala, se comunica para que as duas partes estejam entendidas. Mas o que você pode trazer para essas pessoas que estão entrando hoje no mercado de trabalho? E depois, é claro que eu vou pedir para você falar para esses líderes. Olha, principal que eu digo, observe, escute mais e fale menos. Porque às vezes o jovem ele já quer chegar e já quer dar um monte de palpite, por que não faz assim, por que não faz assado? Ideias são bem-vindas? São muito bem-vindas, mas calma, você primeiro tem que saber chegar. Você não pode chegar na casa de uma pessoa que você nunca foi e abrir a geladeira, né? Pelo menos aqui no Brasil não é comum abrir a geladeira da casa das pessoas no primeiro dia que você foi na casa da pessoa, né? Você pede água, você espera. Aí a pessoa fala, fica à vontade, pode pegar, mas a pessoa fala isso, na verdade, querendo que você não pegue, que você espere. Então é a mesma coisa, é observar como que a empresa funciona. É uma empresa que as pessoas, durante o dia a dia, elas conversam? Converse também. É o dia a dia que quase ninguém conversa, que todo mundo é muito focado? Foque também. É uma empresa que as pessoas se vestem de uma forma mais informal? Se vista também. É uma empresa formal? Seja formal também. Então, a primeira dica que eu dou para os jovens é observe. Antes de falar, antes de agir, observe o meio, observe ao seu redor, para você não ficar ali sendo uma pessoa totalmente fora do contexto, né? E o segundo ponto, né, minha segunda dica, esteja disponível para fazer além, para fazer o seu papel, para aprender ali as suas tarefas, mas para fazer mais, para aprender mais. Conhecimento nunca é demais, né? Tudo que você aprende, ele parece que se multiplica dentro de você. Então, se você entra numa empresa sabendo 10% de um assunto, por que não saber 20, 30, 40? O dia que você sair dela, você está levando esse conhecimento com você. Então, sair desse ranço de isso não é minha função, eu não sou pago para isso, eu estou sendo explorado. Não! Absorve o máximo de coisas que você puder, se coloque à disposição para fazer. Acabou o seu trabalho? Pede mais. Olha, já acabei aqui, o que eu posso fazer para ajudar? Porque é esse jovem que está em falta no mercado. E é esse jovem que as empresas querem, e é isso que vai te transformar lá na frente num profissional que vai ser realmente disputado pelo mercado, né? E falando para os líderes, né, a dica que eu dou em primeiro lugar é
aceite a diversidade. Não queira uma equipe que seja igual a você. Porque quanto mais diversa a sua equipe mais possibilidades, mais olhares, mais novas formas de resolver um problema você vai ter, né? Então, esteja aberto à diversidade, né? Então, seja relacionado ao etarismo, seja relacionado à orientação sexual, ao estilo de vida, né? Esteja aberto à diversidade, a qualificações diferentes, a formações acadêmicas diferentes. Então, por exemplo, hoje lá na nossa equipe de recrutamento e seleção, eu sou psicóloga, eu tenho uma administradora, eu tenho uma assistente social, eu tenho 2 tecnólogas em RH. Então, assim, é uma equipe que pensa diferente. E isso faz com que a gente chegue às soluções dos problemas de forma diferente. Então, o primeiro ponto para a liderança, né, abrace a diversidade, esteja aberto à diversidade, né. Segundo ponto, saiba ouvir. Escute a sua equipe, você não é o dono da razão. Você pode até ter mais experiência técnica do que todo mundo que está ali, mas você não sabe mais do que todo mundo que está ali. Cada um tem um dom, cada um tem um conhecimento, então escute. Escute para que você possa depois tomar as decisões de forma mais segura, mais assertiva, né? E o último ponto, não deixe também de se posicionar. A palavra final, no final, será a sua. Então, não quer dizer que você não vai ouvir ninguém, que você não vai aceitar ninguém, mas no final, você vai filtrar tudo isso e vai tomar a sua decisão. Senão, você não estaria nesse lugar. Então, se posicione. Tecnologias e empresas têm andado de mãos dadas? Por que eu pergunto? Porque os jovens, mais uma vez, eles ficam muito aqui, né? O famoso aparelhinho. Como que fica isso dentro da empresa, através de comunicação? Olha, eu acho que sim, tecnologia e empresa têm andado de mãos dadas. A inteligência artificial está aí para facilitar o nosso dia a dia. Então, por exemplo, a minha equipe, ela é mais jovem do que eu, então é uma equipe muito mais antenada do que eu, mas elas me ensinam muita coisa. Então, a gente utiliza, sim, a inteligência artificial dentro do nosso processo seletivo, dentro do nosso processo de treinamento, né? Então, a tecnologia, ela está ali para ser utilizada e para facilitar. Agora, em relação ao excesso do uso da tecnologia, acho que tem que haver um bom senso, né, dentro da equipe. Então, eu acho que desde o primeiro dia, né, não digo nem desde o primeiro dia, talvez desde a entrevista deve ser dito como é a política de tecnologia da sua empresa. Então, eu tenho clientes que proíbem o uso do celular. A pessoa chega, coloca a bolsa no armário, fecha com a chavinha e só pega na hora do almoço. Então, assim, é radical, mas eu não sei qual o histórico dele, né, para hoje ele agir dessa forma. Lá na Perfil, pode usar o telefone a hora que quiser, pode atender a hora que quiser, mas eu não vejo a equipe no telefone quase nunca. Por quê? Porque a equipe está tão focada, tão engajada na entrega de um resultado que elas não querem perder tempo, elas querem entregar. Então, assim, quase não vejo mexerem no telefone, a gente trabalha próximo, então, assim, eu penso que tem que haver um bom senso e tem que, desde o primeiro momento, dizer qual é a política. Então, o que eu digo sempre é, não utilizar o telefone da empresa com assuntos pessoais, não ficar baixando no computador da empresa, abrindo sites perigosos, ou baixando coisas, ou baixando fotos, vídeos, mas a internet é liberada, a gente precisa pesquisar muitas coisas para encontrar os candidatos, para desenvolver nossos treinamentos, então a nossa internet é liberada, mas a nossa cultura tem uma base muito forte de comprometimento, de amar o que faz, de ter o trabalho como uma missão de vida, como um propósito de vida. Então, ninguém está ali para perder tempo, ninguém está ali para burlar, ninguém está ali para fingir. As pessoas que entram ali, elas se apaixonam tanto pelo que elas estão fazendo, que elas não querem se distrair com outras coisas. Então, acho que vai muito da cultura também, né? Isso é ótimo. E Lu, para a gente poder finalizar, qual a tua visão de futuro sobre a comunicação dentro das empresas? Olha, essa pergunta é uma pergunta difícil, né? Mas o que eu entendo? Com a tecnologia, como eu falei, cada vez mais as pessoas vão se falando menos e vão escrevendo mais, né?
A gente tem a inteligência artificial que hoje escreve os textos para a gente não precisa mais pensar em muita coisa. Você fala as palavras-chave e o aplicativo vai lá e te dá um texto todo bonito lá, todo bem escrito, para você só revisar uma coisa ou outra. Então, assim, o que eu penso sobre o futuro da tecnologia é que cada vez mais a gente vai estar direcionado, perdão, da comunicação com a tecnologia, a gente vai estar cada vez mais direcionado a usar a tecnologia, a se comunicar, né, utilizando aí todas as ferramentas que a tecnologia tem, né, e a gente vai ter que ter muita atenção para não perder a nossa essência, sabe? Para a gente não perder a nossa essência, para a gente não perder, como é que eu vou dizer? Acho que essa é a palavra mesmo, a essência das coisas, né? O carinho das coisas, porque a nossa voz, né, ela tem ali o nosso sentimento, né? Quando você está com raiva, sua voz sai de um jeito, quando você está feliz, sua voz sai de outro, quando você quer chorar, a voz sai tremendo, não é isso? Então, a voz, ela vem carregada de sentimentos, e uma mensagem num aplicativo nem tanto. Geralmente com letras garrafais a gente já acha que a pessoa tá brava, né? Com letras pequenas, não. Mas o que eu penso é isso, eu acho que o futuro da comunicação, ele vai dividir águas. As pessoas que souberem se comunicar bem são as pessoas que vão estar nos melhores lugares. E aquelas que não conseguirem se comunicar mais, que ficarem viciadas apenas numa comunicação escrita por um aplicativo cheia de abreviações, né, são as pessoas que vão perder espaço. Eu costumo falar aquilo porque aqui a nossa tecnologia ela é super avançada, né? E aí daqui a pouco tem os robôs aí no mercado e o carro que dirige sozinho, isso já é uma realidade nossa aqui. Mas as pessoas falam, né, nossa, a tecnologia vai perder espaço, né, para as pessoas, vão perder emprego. O que eu costumo falar é o seguinte, não tem como a gente lutar contra a tecnologia, ela está aí. Não. Mas o que vai fazer a grande diferença é que o ser humano agora, ele, daqui um pouco mais, hoje ele está sendo convidado a isso, a realmente descobrir aquilo que faz o coração dele bater mais forte, né? Aquele trabalho realmente que ele gosta de fazer e não tão mais, aquele trabalho por obrigação, né? De que, eu vou levantar de manhã, é aquele trabalho, mas eu tô ali por conta do salário, né? Que sustenta a minha casa. Ok, né? A gente vive ainda uma grande realidade assim, né? Muitas pessoas vivem assim, mas eu acho que a tendência são as pessoas fazerem aquilo que gostam. E quando faz aquilo que gosta, traz um pouquinho da equipe da Perfil, né? Que quase não pega no telefone porque está engajada no trabalho, porque descobriu que ali é um lugar onde elas gostam, aquela empresa, né? É uma empresa onde elas gostam de estar e aquilo satisfaz a ela. Porque é a missão de vida dela, né? É estar ali fazendo aquilo. As pessoas às vezes vêm para a terapia perguntando, porque eu quero descobrir qual é a minha missão de vida. Eu falo, antes de você descobrir qual é a tua missão de vida, descobre aquilo que te faz feliz. De repente, isso é a tua missão de vida. O que vier depois, pronto, sabe? Aí é aquele trabalho que você levanta, aquela vontade, e não mais quando chega o domingo, né? Na minha época tinha um Fantástico, aí quando tocava a musiquinha do Fantástico, Ainda você falava, tem. Ainda tem Fantástico. Acabou o domingo, né? Mas cada vez mais, né? Essa sensibilidade, essa troca com o outro, essa amorosidade com o outro. E sim, a amorosidade ela pode estar dentro da empresa. É claro que tudo tem um parâmetro, né? Eu só posso ir até aqui, né? Numa empresa, eu falo com a Lu aqui porque a Lu é minha amiga, então eu posso falar algumas coisas, mas se a Lu fosse a minha gerente, eu não poderia falar tantas coisas com ela, né? Pelo menos não no ambiente de trabalho. Fora do ambiente de trabalho, ok, é um outro ambiente, né? Então as pessoas precisam só colocar essas pecinhas no lugar, porque a comunicação é isso, é o que a gente fala, é aquilo que a gente expressa, é o sentimento que a gente traz, né? Que a gente acolhe ou a gente afasta o outro. Exato, e isso que você está falando sobre as pessoas precisarem trabalhar e às vezes trabalharem só pelo salário e não pelo que gostam, né? Mais uma vez eu volto a falar na acomodação das pessoas. Até quando você vai ficar no local que você não gosta? Parece que as pessoas, assim, já entram na vida, digamos, na vida profissional, achando que o trabalho é ruim, porque é algo cultural que aprenderam na infância, vendo os pais sempre reclamando do trabalho. Então, o pai reclama do
trabalho que trabalha muito e ganha pouco. A mãe reclama que trabalha muito e ganha pouco. Então você já cresce com essa coisa, tomando a experiência de outra pessoa ou de outras pessoas como se fossem suas. Você nem começou a trabalhar e o seu discurso eu não gosto, eu tô cansada, que horror esse trabalho. Você nem se permite descobrir realmente se é isso mesmo, né? E se for isso, o que você vai fazer para mudar? Essa é a minha pergunta que eu faço para todo mundo. Tá te incomodando? Tá. Então, o que você vai fazer para sair desse lugar, né? Uma vez eu falei isso com um candidato, ele trabalhou numa empresa 6 meses, aí saiu porque não tinha chance de crescimento. Aí ele foi para outra, ficou 6 meses, saiu porque ele não tinha chance de crescimento. Sei que ele passou por 5 empresas, nas 5 empresas ele ficou 6 meses e ele saiu porque não tinha chance de crescimento. E ele era novo, não tinha nem 30 anos ainda. Falei com ele assim, olha só, o que você está esperando para entender que 6 meses é tempo insuficiente para você crescer dentro de uma empresa? Porque aqui, seu currículo está te dizendo que você vai ficar para sempre trabalhando 6 meses no local e saindo, 6 meses e saindo, porque no nosso mercado aqui, 6 meses é um tempo muito curto para você vir a ser promovido. A não ser que aconteça uma coisa muito extraordinária, né, e que você tenha uma capacidade técnica muito boa e alguém acima de você saia da empresa nesse intervalo e você assume esse lugar. Mas, caso contrário, você precisa pelo menos dar 1 ano para a empresa conhecer o seu trabalho, 1 ano para a empresa te conhecer, para que surja ali uma oportunidade para você ser aproveitado. E ele ficou olhando assim para mim com uma cara assim de como se ele nunca tivesse parado para pensar nisso. Ele, nossa, tipo assim, como assim, né? Eu não pensei nisso antes. Então, às vezes é a gente olhar e tentar entender assim, bem, eu tô com um problema, o que eu faço para solucionar esse problema? Eu já saí de 6 empresas em 6 meses porque eu não cresci. Alguma coisa está acontecendo, eu preciso pensar, né? Então, eu acho muito isso, é sair desse lugar de acomodado e buscar uma coisa que te faça bem. O imediatismo, né? Hoje ele fala muito, né? Então as pessoas querem tudo para ontem e não esperam, não percebem que as coisas precisam de paciência. E a paciência não é só para a empresa, a paciência é para você também, para ver se aquela empresa que você realmente quer ficar, quer trabalhar. E, gente, 6 meses é muito pouco tempo, né? Dentro de uma empresa. Para você conseguir, né, ter aquele parâmetro de saber se você vai ser promovido ou não vai ser promovido, porque não deu tempo da Ainda é empresa. muito pouco, ainda é muito pouco. É muito pouco. Não deu tempo de a empresa te conhecer, né, das oportunidades realmente aparecerem. Então, a gente precisa ter um pouco mais de paciência e entender que algumas coisas não vão ser resolvidas dentro da empresa, algumas coisas eu preciso procurar fora. A questão do autoconhecimento é muito isso, porque eu sempre digo aqui, nós somos mais leais do que livres, então a gente repete, como você falou, né, o meu pai veio do emprego que reclamava, minha mãe veio do emprego que reclamava, eu também vou passar por um emprego que reclamava, mas hoje eu sou um adulto diferente, e cabe a mim, é minha escolha, a escolha do candidato definir, né? Hoje, a minha história foi como foi. Não tem como mudar o passado, né? Meu pai reclamou, minha mãe reclamou, mas cabe a mim hoje fazer diferente do que eles fizeram. Vai ser fácil? Claro que não vai ser fácil. Eu estou mudando um padrão. Então, assim, é complicado, mas só cabe a mim, a mais ninguém a fazer isso. Mas até quando, né? Até quando as pessoas estão decididas a querer mudar, a fazer esse esforço? Esse candidato, por exemplo, vou pegar aí o que você falou de olhar o currículo dele e entender que, cara, 6 meses, sabe? As pessoas não param mais hoje para poder pensar na própria história, pensar na própria vida. Peraí, o que eu estou fazendo de errado? O que eu posso melhorar, né? E preciso ouvir do outro aquilo que é tão claro. Mas ainda bem que ele te encontrou e você pôde trazer, né? Essa luz para ele, porque, de repente, era aquilo que ele precisava para poder falar, nossa, na próxima empresa eu vou fazer diferente. Lu, por favor, suas considerações finais. Ai, meu Deus. Bem, primeiro eu quero agradecer muito o convite, né, para você me receber aqui, né, para a gente poder conversar sobre o trabalho, o mercado de trabalho, a vida, a empresa, esse bate-papo tão gostoso, né? Então, agradecer muito por essa oportunidade, por esse tempo, né?
E falar para todo mundo que estiver nos assistindo, né, que é muito importante sim fazer o que se gosta e que todas as profissões elas dão dinheiro. Isso aí é uma frase que eu digo porque eu conheço médicos que ganham muito e médicos que não ganham nada. Advogados que ganham muito, advogados que não ganham nada. Pessoas formadas em educação física que ganham muito e pessoas formadas em educação física que não ganham nada. Então, o que eu aprendi ao longo dos anos? Que todas as profissões, elas dão dinheiro. O resultado vai depender de você, do seu empenho, da sua capacidade de se manter em processo constante de aprendizado, de qualificação, a sua dedicação, o amor pelo que você faz, a vontade de fazer certo, a vontade de fazer o melhor o tempo todo, né? E assim, a predisposição de passar por obstáculos também, né? De passar por momentos difíceis, de entender que nem tudo são flores e principalmente início de carreira, a gente engole um monte de sapo, a gente passa por empresas que não são tão boas, né? Mas assim, todas as profissões são boas. Depende de você, né? De você fazer o seu melhor, de você querer, de você acreditar, né? De ter seu pensamento positivo de que você vai fazer o seu melhor naquela profissão, né? E se qualificar sempre, né? Então, falar para mim de mercado de trabalho é falar de missão, é falar de amor pelo que se faz, e é o que eu desejo para todos vocês, né? Amem o que vocês fazem, né? Porque a gente passa mais tempo trabalhando do que na nossa casa. Então, se a gente não amar o que a gente faz, a gente passa mais tempo na vida não amando do que amando, né? Então é isso. E aí, o não amar aquilo que se faz tem muitas problemáticas aí, né? Muitos desdobramentos que nós não vamos Sim, entrar. muitos desdobramentos, exatamente. Em casa, com filho, com família, com um monte de outras coisas. Exatamente. Lu, muito obrigada por você ter vindo aqui no canal para a gente poder fazer esse bate-papo. E, pessoal, você que está aí do outro lado nos assistindo, eu vou deixar aqui na descrição desse podcast todos os contatos da Lu e da Perfil, tá? Vai ter site, vai ter WhatsApp, vai ter o perfil lá do Instagram, que é para vocês ficarem sabendo das vagas que tem aí. Então, se você é candidato, quer procurar, vai lá, vai estar aqui. E se você que é empresário e precisa da Perfil RH para recrutamento, para treinamento, Lu, fala um pouquinho aí sobre a Perfil, o que a Perfil pode trazer para os clientes. Quem deseja contratar a Perfil? Desculpa, eu te interrompi. Nada. A Perfil vai fazer esse ano 12 anos de mercado, né? E nós trabalhamos principalmente com 3 nichos, que é o recrutamento e seleção de pessoas, avaliação psicológica e treinamentos. Então, dentro desses 3 vieses, vocês podem entrar em contato, que a gente trabalha de forma personalizada. Lá no nosso site tem algumas empresas que a gente atende, então vocês podem se identificar, né? Porque a gente tem empresas tanto de grande porte, como aquela empresa que está começando agora. Então, para a gente é indiferente. Pode vir que a gente está aqui para ajudar. E para você que está aí nos ouvindo só, né, através do Spotify, Amazon Music, Apple Music, corre no YouTube para poder ver aqui os contatos da Lu, porque aí é só através do YouTube que vocês podem ver para poder pegar o contato, ou então só jogar no Google, Lu, dá por favor o nome inteiro da Perfil, porque eu só estou falando perfil aqui, então dá o nome inteiro, a pessoa que vai estar, porque aqui as pessoas podem só ouvir a gente, então para quem está ouvindo e não for lá no YouTube para poder pegar essa informação, já pelo menos sabe o nome da empresa na hora de procurar. Sim, se jogar no Google Perfil RH, vai aparecer, somos uma das primeiras empresas. E se você colocar o nosso site, ele é perfilopap.com.br. Esse OPAP é a abreviação de orientação profissional e avaliação psicológica. Então é perfilopap.com.br. Maravilha, obrigada, Lu, gente, obrigada a vocês que ficaram aqui nos ouvindo e nos assistindo até agora. E se ficou alguma dúvida sobre candidato, sobre aquilo que nós falamos, comunicação assertiva, sobre liderança, pode deixar aqui os comentários que eu vou responder. Se eu não responder o que eu não souber responder, gente, eu vou passar para a Lu, para que a Lu responda e envie. E eu coloco aqui a resposta da Lu. Com certeza.
Porque assim, gente, nós somos amigas e não é só aqui, a gente se fala muito por fora, então eu mando para a Lu e peço um help e grito, Lu, preciso de ajuda, e a Lu manda a resposta, eu coloco aqui embaixo para vocês, ou lá no meu Instagram, é só vocês, têm dúvida, vocês conseguem me encontrar, ou então, gente, vai lá no perfil do Instagram, lá da Perfil RH, que vocês vão encontrar e pode colocar a dúvida lá que a Lu vai responder. Sim, hein, Pamela, já ia me esquecer de falar também, né, da mentoria de liderança. A gente está com mentorias de liderança em aberto, então quem tiver interesse em desenvolver essa liderança de forma individualizada, não através de cursos, também pode entrar em contato, principalmente através do Instagram, tá bom? E, gente, olha, eu vou te falar que ter uma mentora como a Lu é um diferencial, porque não é porque é minha amiga, é porque, como eu falei, né, nós nos conhecemos há muitos anos, então a gente vem acompanhando aí o desenvolvimento de carreira de uma e da outra, e eu aprendi muita coisa quando eu estava no Brasil, né, dentro da minha área de recursos humanos, foi com a Luana. Então, a minha profissão foi de grande sucesso porque eu tinha ela ao meu lado para poder gritar, ou às vezes pedir ajuda, não sei fazer isso aqui, por favor, me ensina, porque a Lu sempre foi uma paixão dela, né? Falar de recursos humanos, é por isso que ela está aqui, é por isso que a Perfil RH existe aí. Mas, ó, eu tô aqui falando, dando tchau, e não dou tchau nunca, né? Tô igual a Léo, né? A gente não quer ir embora, né? Tchau é a última palavra. Quando você dá tchau e você desliga. Então, Lu, mais uma vez, muito obrigada. E vocês, ó, um beijo e até o próximo podcast. Tchau, tchau.